Oi, gente, eu sou o jornalista Jordevar Rosa e você fica comigo a partir de agora no podcast Goiás Notícia. Bom, eu vou conversar com uma pessoa que nos próximos meses vai enfrentar um dos maiores desafios da vida dele. Vai disputar o cargo de prefeito de Goiânia. Ele tem 31 anos de idade, é o mais novo entre todos os candidatos a prefeito da nossa capital, é jornalista por formação, já atuou nas principais emissoras de TV aqui de Goiás e também de Brasília, já apresentou o Jornal Nacional ao vivo da Rede Globo. Eu estou falando de Matheus Ribeiro, candidato a prefeito de Goiânia pelo PSDB. Matheus, seja bem-vindo ao nosso podcast, tá tudo bem com você? Oi, Jordevar, tudo bem? Coração explodindo de alegria de estar vivendo esse momento e de estar levantando uma bandeira em nome de Goiânia. Eu acho que isso é o que simboliza o nosso projeto, o nosso pedido por mudança, o nosso pedido por transformação, o nosso pedido por uma Goiânia onde todos nós possamos ser mais felizes. Por que o Matheus está tão alegre nesse momento? Porque a gente venceu o primeiro grande desafio desse projeto, Jordevar. Quando eu decidi ser pré-candidato a prefeito de Goiânia, eu tive momentos muito diferentes da primeira eleição que eu disputei em 2022. Em 2022 eu pensava assim, e se eu perder? E se eu disputar a eleição e perder? O que eu vou fazer? Eu descobri. Eu voltei para o meu trabalho, voltei para minha casa, segui minha vida como cidadão e acumulei uma experiência naquela trajetória que eu caminhei. Quando o partido abriu as portas para o meu nome surgir como candidato a prefeito de Goiânia, eu olhei pela janela da minha casa e pensei, e se der certo? Qual é a responsabilidade que isso traz para a minha vida? Qual é o nível de comprometimento que eu tenho que ter com uma missão tão importante quanto essa de representar as pessoas? E aí eu passei a desdobrar esse projeto em algumas etapas. A primeira era tornar esse projeto algo que fosse além de mim. Ser prefeito não é missão de uma pessoa só. Significa você representar ideias para uma cidade, para uma população. Então eu tinha que compartilhar isso com mais pessoas. E foi na nossa convenção que oficializou a nossa candidatura, a nossa chapa, que isso se concretizou. Então eu vi isso como uma primeira vitória desse processo, que eu acho que está sendo tão bacana porque faz muito sentido dentro daquilo que eu projetei viver. Estou muito realizado. Pois é, a gente vai falar de política, a gente vai falar de partido, a gente vai falar de eleição, é claro. Mas eu sempre falo uma coisa, Matheus, hoje, o que a gente vive hoje é algo que a gente plantou desde o início, desde quando a gente nasceu, né? E eu imagino que você plantou isso lá em Piracanjuba. Você é de Piracanjuba, né? Eu sou nascido em Goiânia, mas só nascido. Só nasceu? É, porque eu fui criado em Piracanjuba, graças a Deus, minha terra boa. E as lições que eu aprendi ali foram o meu alicerce, na casa dos meus pais, na casa da minha avó, lá na Serra Negra, onde meu pai tem uma terrinha, então ficava lá na casa da minha avó Dina também, tomando banho de bica, andando a cavalo. Essa infância me permitiu sonhar muito e ser uma criança muito feliz. Mas você pensava em política naquela época? Desde criança, Jordevar. Como? Eu ia para os comícios, Dona Aninha me levava para os comícios lá em Piracanjuba, com 5 anos. Eu sei te falar todas as disputas eleitorais da cidade, porque eu acompanho, eu me lembro de ir em comício em 98, eu tinha 5 anos de idade. E desde então eu acompanho a política do município e isso foi crescendo assim. Me levou a acompanhar a política também como jornalista, né? E hoje vivendo como político. Mas o que te atraía para um menino de 5 anos de idade? No início não entendia, né? Mas o que você pensava? Você via aquele comício lá? Eu ficava vendo assim os discursos mais inflamados e as pessoas aplaudindo. Eu falava, gente, mas esse cara aqui deve ser um cara bacana, né? Deve ser um cara que as pessoas gostam, porque estão aqui aplaudindo. Eu não tinha noção. Muita gente junta, né? Não tinha noção ainda da relevância social da política, era uma criança. Mas aquilo já tinha um magnetismo, assim, aquilo já me encantava de certa forma. Eu sempre fui muito tímido para algumas coisas, porque eu era aquele menino gordinho que ficava na casa da avó, mas para outras eu era desinibido. Eu gostava de me comunicar, eu gostava de apresentar trabalho, gostava de ser orador da turma, sempre tive interesse por política. Então, acho que isso é uma raiz em comum, a política e a comunicação. Você se comunicava sempre, gostava de ser comunicador. Eu acho que isso é um interesse, assim, pelo mundo à minha volta, sabe? Interesse pelas coisas, eu sou curioso,
gosto de participar, então acho que isso me levou tanto para a comunicação como hoje para a política. Mas você acompanhava, mas depois dos 5, 6, 7 anos, você já imaginava assim, olha, um dia eu posso ser essa pessoa que está recebendo tanta gente? Quando eu comecei a refletir sobre isso, começaram a me surgir preocupações. Eu falei, olha, como é que eu vou me dedicar à política sem ter ainda uma profissão, sem ter ainda uma carreira? Né? Assim, lá na minha adolescência, nos meus 15, 16 anos, eu já tinha assim, os meus partidos preferidos, eu já me envolvia nas campanhas ali de Piracanjuba, mas começava a surgir em mim aquela preocupação de ter uma carreira, de ter um trabalho, que foi aí onde eu escolhi pelo jornalismo, né? Foi aí que eu decidi pelo jornalismo. Então, na adolescência, início de vida adulta, assim, eu fui saindo daquela coisa de militante partidário e o gosto se tornou algo que eu passei a acompanhar enquanto cidadão. Era militante na faculdade? Na faculdade, não. Eu fui no ensino médio lá em Piracanjuba. Eu já trabalhei para muito prefeito lá em Piracanjuba, viu? Já fiz muita campanha lá. Então já sabia desde aquela época como é que funcionava. Mas e aí, você decidiu fazer jornalismo? Porque tem muita gente que fala assim, mas desde criança eu penso nisso. Eu, como jornalista, não, decidi depois de grande. Mas essa fase de você era comunicador, né? Você é um comunicador, mas desde pequeno faz isso. Isso ajudou a definir antes a profissão? Eu acho que foi um caminho natural. Assim, eu acho que, apesar de ser muito tímido para algumas coisas no início, foi isso. Eu estava relembrando isso hoje, quando eu fiz minha primeira matéria, era um teste lá na PUC TV. Eu super tímido e era um programa jovem para o qual eu estava fazendo o teste, né? Não fui aprovado por isso, porque era muito sério, muito quadrado. Eu tive uma dificuldade com a câmera. O que me encantou nunca foi necessariamente estar na frente da câmera, mas tudo isso que envolve o audiovisual. Eu sempre gostei de câmera, de microfone, de equipamento eletrônico, de estúdio. Isso sempre me chamou a atenção. Aos poucos que eu fui lidando e até trabalhando para construir uma carreira como repórter, como apresentador. Foi aí que eu me encantei pelo papel do jornalismo nas nossas vidas. Eu acho que é muito gratificante, Jordevá, você ser o porta-voz de um conteúdo que ajuda as pessoas a tomarem boas decisões, a melhorarem as suas vidas, a serem mais conscientes, a serem mais responsáveis, a serem cidadãos melhores. Eu acho que o jornalismo ajuda a costurar essa coxa de retalhos que é a nossa sociedade, de tantas diferenças, de tantas divergências, muitas vezes de tantos conflitos. O bom jornalismo, ele exerce também um papel de apaziguador, de transformação das realidades. E aí, quando eu já estava na adolescência, eu me encantei por essa profissão, vim para Goiânia terminar um ensino médio e aí fui aprovado no vestibular na UFG para jornalismo, em 2011. Quando você fala que o jornalismo ele transforma a vida de pessoas, você lembra de algum caso? É claro que são muitos, mas qual é aquele que te marcou? Você falou assim, eu estou ajudando a mudar a vida dessa pessoa. Eu conheci a história do Charles, uma criança que tem autismo, ele tinha 7 anos. E a mãe dele foi abandonada pelo pai da criança. Ela já tinha um outro filho pequeno, que também descobriu-se depois, tinha ali alguns sinais de déficit de atenção e tudo mais, e ela teve que parar de trabalhar para cuidar do Charles, estava morando com a mãe num único cômodo, uma situação super difícil. E aí, a partir da reportagem, a gente conseguiu somar forças com muitos amigos, alguns que vieram por conta da reportagem, outros que me chamaram no WhatsApp particular, e a gente construiu ali uma casinha singela, mas que trouxe mais dignidade para aquela família. Isso me tocou especial não pela matéria em si, ou por como aquilo repercutiu na televisão, mas porque a gente teve a oportunidade de se conhecer. Eu fui na casa dela, eu conversei com ela, eu conversei com o Charles, e ainda hoje a gente se fala nas redes sociais, sempre tem esse contato. Eu acho que é um privilégio a gente ter essa oportunidade de exercer com o nosso trabalho e com a nossa voz um impacto positivo na vida das pessoas. Eu ouvi uma frase esses dias que, quando não falta nada na vida da gente,
nós precisamos automaticamente sermos responsáveis por impactar a vida das outras pessoas. Eu sou muito grato a Deus pela minha família, pelas condições que eu tive de estudar, de realizar meus sonhos. Nunca foi nada fácil, mas também nunca foi tão impossível. A gente nunca teve que lidar com situações drásticas, como a gente vê no jornalismo. E aí hoje, sabendo que ao longo desse caminho eu vi tanta coisa diferente, tanta coisa que furava a minha bolha, que furava aquele conhecimento só da minha realidade, num certo momento eu falei, eu quero virar a chave agora para eu não só noticiar, mas para eu ter um papel mais transformador ainda, que eu acredito que pode acontecer por meio da política, sabe? Foi aí que você decidiu entrar no caminho real da política, vamos dizer assim? Eu pedi demissão da Anhanguera em 2020, em abril de 2020. E eu fiz isso num momento, assim, de dificuldade, porque não foi uma decisão fácil de tomar, era um emprego que eu gostava, eu era feliz fazendo aquilo, eu era realizado, era um sonho que eu tinha conseguido alcançar, mas já não fazia mais sentido para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. Eu tenho uma empresa na área de comunicação e aí decidi me desligar para cuidar dessa empresa. Passou uma semana da minha decisão, eu recebi um convite da Record, em Brasília. E aí fui de mala e cuia. Falei, poxa, é a oportunidade que estava faltando para eu fazer uma coisa diferente na televisão. Você sabe, você está em televisão, às vezes a rotina de redação torna as coisas meio piloto automático, quando você já está cansado de noticiar sempre os mesmos problemas, né? A gente vive essa coisa crônica em algumas áreas. E aí eu falei, poxa, vou para Brasília, é a capital do país, estava no início da pandemia, aquela incerteza global, a política pipocando, e a Record me chamou não só para apresentar, mas para ser editor-chefe, que era uma experiência que eu não tinha vivenciado ainda. E aí fui para Brasília e fiquei lá 1 ano e meio. Aí eu entendi política no cerne da coisa, no miolo da política. Brasília onde as coisas acontecem. O jogo de Brasília, meu amigo. É muito diferente. Como diz o áudio do WhatsApp, se não tem as manhas, não entra não. É muito diferente? É o jogo do poder, Jordevar. É muito diferente. Primeiro porque eu tenho a convicção de que há uma concentração do poder e do dinheiro dos brasileiros em Brasília que é um mal para o país. A gente tem um governo tão centralizador torna estados e municípios reféns de um governo federal. É aí que tem um dos grandes problemas que eu critico da política tradicional, que é essa chantagem institucionalizada. O governo que apoia só seus parceiros políticos, que torna a verba pública um instrumento de chantagem. Não há uma visão republicana em relação ao nosso dinheiro. Porque o governo não tem dinheiro não, quem tem dinheiro somos nós. Mas isso acontece também do lado do parlamentar? Ah, bastante. Porque aí você vai ver a questão estrutural, que é a forma e quem são as pessoas que chegam ao poder no Brasil. Quem são e como elas chegam. Quem são? Muitas vezes são pessoas que recebem uma herança, né, Jordevar? O poder é passado muitas vezes de pai para filho, de filho para primo, de primo para sobrinho. É um título, muitas vezes, o que você observa em Brasília. Né? São reinados, muitas vezes. Ou então, por caminhos que não conseguem, muitas vezes, transparecer uma verdade com o eleitor. Eu não consigo concordar com quem faz de tudo para chegar no parlamento e na hora que chega tem uma condução daquele mandato que nada tem a ver com as ideias que ele defendia na campanha. Que para mim isso tem nome, chama estelionato. Quando você vende uma coisa e entrega outra, isso tem nome, tipificado no Código Penal brasileiro, estelionato. Então, eu vi tudo isso muito de perto em Brasília. E mais ainda, aquelas cenas que às vezes a gente se depara no jornal, né? Das brigas, das confusões, dos inimigos. Da gritaria. Quando você vai nas quadras do plano piloto, talvez estejam juntos tomando os mesmos rótulos caros, sabe? Tem um compadrio, muitas vezes. Eu venho de uma geração que talvez não está muito ligada em política. Boa parcela da juventude está descrente com a política.
Mas isso é ainda pior, isso fortalece ainda mais algo que é tão nocivo para as pessoas. Quando você vê gente na miséria ou não tendo acesso ao básico e contrapõe com essa realidade, porque eu sempre fui do cais ao palácio. Eu já gravei matéria no aterro e na sede do poder, no gabinete do governante. Então, assim, eu exerço poder de comparação. Quando você se depara com um escândalo de corrupção, não é só alguém que enriqueceu, é alguém que foi humilhado. Do outro lado da moeda tem alguém que está sofrendo com aquilo. Então, acho que é por isso que hoje eu não falo só em melhorar a segurança, eu falo também em lutar por justiça. A gente precisa ter uma visão política que luta por justiça. Pois é, e há 2 anos atrás, você por muito pouco você não virou um parlamentar, deputado, é suplente. Você teve 47 mil votos na sua primeira eleição, é um número, eu acho, um número bastante expressivo, né? Então, assim, você quase esteve lá, não é isso? Como parlamentar. E aí? Eu acho que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. No dia da apuração, eu estava muito apurado. Ansioso? Ansioso e talvez eu tivesse que perder. Talvez eu tivesse que começar a minha carreira política conhecendo pelo lado de quem perde. Eu sou um cara jovem, Jordevar. Eu não consigo vestir capa de super-herói, dizer que eu sou dono das melhores ideias, que eu sei de tudo, que eu conheço as coisas na palma da minha mão. Não é por aí. Eu sou um cara sincero, muita coisa eu não sei. E eu tinha muito receio de chegar num congresso como ovelhinha no meio das raposas, sabe? E de aquilo, de alguma forma, mexer com a minha vaidade, com o meu ego, e ser uma coisa que eu não soubesse administrar. Foi bom ter vivenciado aquela campanha. Eu trabalhei muito, eu trabalhei sério, eu passei por muitos municípios, eu conversei com muita gente. Nossa, eu conheci pessoas incríveis, fui bem votado. Poxa, eu tive voto em 244 cidades, faltaram 2. Eu ainda não descobri quais são para eu ir lá bater na porta de alguém e falar, me ajuda a fechar o gabarito. E foi bom também não ter sido eleito, porque aquilo me fez me conectar novamente com a minha fé, com a minha espiritualidade, o que é muito importante para mim. Eu sou um cara cristão. Você acredita em Deus? Com certeza. O que é Deus para você? É a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ninguém explica Deus, não. Quem sou eu para defini-lo, entendeu? Mas eu tenho um modelo de comportamento que é Jesus Cristo, né? Assim, eu acho que é o modelo para todos nós, de amor, é o modelo de postura, é o modelo de saber que todas as mudanças só podem ser possíveis se começarem em nós e não no outro, né? É julgar menos e fazer mais. Então, foi difícil, assim. Eu fiquei algumas semanas bem triste. Eu olhei para minha vida e falei assim, nossa, nada deu certo. Eu falei, por que não deu certo, né? Aí fui investigar esses sentimentos. Então, teve um crescimento pessoal que eu acho que me preparou hoje melhor para lidar com o poder. Eu quero chegar à prefeitura e ser um prefeito jovem que não é um prefeito jovem intempestivo, que não é um prefeito jovem cheio de si, que não é um prefeito jovem que se acha autor e sabedor de todas as coisas, mas um cara que vai fazer uma gestão diferente porque compartilha o poder com as pessoas e com a cidade. É a única forma da gente resgatar Goiânia. Eu quero falar de política com você e vou falar muito, mas eu não posso deixar de perguntar um negócio. Isso, né? Eu sei, de forma muito inteligente você está fazendo isso, mas eu não posso deixar de perguntar, porque sempre que eu acompanho alguma entrevista sua, você sempre fala na sua família. Você fala na sua avó, você fala na professora Kátia, não é isso? É, minha mãe. Professora Kátia, né? Você sempre cita isso. Quando você falou para ela, eu vou ser candidato a deputado federal e agora eu vou ser candidato a prefeito. E aí, o que eles falaram? Qual foi a reação deles? Lá em casa o povo é meio assustado, assim, com os meus sonhos. Quando eu falei que ia ser candidato a deputado federal, teve assim, nossa, mas você vai sair do seu emprego? Emprego lá em casa sempre foi uma coisa muito importante. Meu pai, emprego de carteira assinada, né? Emprego. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito. Quando eles tiveram que
me sustentar aqui em Goiânia para eu terminar o terceiro ano foi muito difícil. Foi assim, suado, né? E ela falou, nossa, mas você vai largar seu emprego? Até eu fazê-la compreender a ideia de que, poxa, eu já estava com a minha empresa, que eu já tinha uma segurança financeira, que o filho dela já era um homem estruturado para aquilo e que estava tomando uma decisão consciente, ousada, como tudo que eu já busquei fazer um pouco na vida, mas estruturada, sem arroubo. Eu acho que a gente tem freio e acelerador para isso, né? Uma hora você freia, outra hora você acelera, né? Mas sempre embarcam muito. Na campanha de deputado, nossa, que emocionante foi ver a dedicação da minha mãe, do meu pai, a vontade com que eles fizeram isso. Lá ninguém é político, mas viveram a campanha assim com alma, sabe? Aí você realizou o sonho de participar de um comício. E foi a cena mais bonita da minha campanha, foi a do encerramento, em que eu chorei igual criança, porque eu sou chorão canceriano. A gente fez uma carreata lá em Piracanjuba, encerrando a campanha de deputado federal, porque eu tinha um recado para a cidade que me viu crescer e que me trouxe as bases para eu poder chegar na capital, para eu poder ser um jornalista. A gente está vivendo numa capital que é muito próxima do interior. Goiânia é muito importante para todo o interior de Goiás. E poder fazer uma campanha que terminou lá em Piracanjuba me fez passar aquele filme na cabeça e falar assim, é a cena que eu guardo. Daquele primeiro comício lá dos 5 anos. Exatamente. Tanto que agora, nesse pleito, muita gente me perguntou, né? Falei, nossa, mas por que você não candidata a prefeito de Piracanjuba? Lá você ganha fácil. Muita gente me falou isso. E eu expliquei, falei, olha, eu não vivo em Piracanjuba. Não é a cidade que eu escolhi viver. Eu escolhi viver em Goiânia. Eu fui criado em Piracanjuba, mas foi aqui que eu cheguei aos 15 anos novamente, foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu construí a minha carreira. É essa cidade que eu andei por muito tempo, seus 4 cantos como repórter, entrevistando as pessoas, fazendo 3 pautas por dia, 3 vezes 4, 12 entrevistados, aquela loucura, e corre que o jornal tá entrando no ar. Aquela coisa de você meio que ser um para-raio, né? O jornalista de televisão, ele hoje é o para-raio da reclamação, da indignação, do problema, da urgência, de quem está precisando de uma vaga de UTI. Então, é em Goiânia que eu moro, que eu empreendo, que eu trabalho. É Goiânia que eu quero viver e governar. Eu não estou buscando um cargo qualquer, eu não estou buscando estar na política de qualquer forma. Pois é, eu imagino que alguém deve ter te perguntado sobre isso também, de Piracanjuba, outro deve ter falado assim, por que você não é candidato a vereador, deputado estadual, deputado federal? Porque participar de uma eleição para deputado é uma coisa. Agora você vai enfrentar um outro momento completamente diferente, que é uma eleição majoritária, não é isso? O que te fez decidir? Falar assim, eu quero por isso. O que te levou a decidir? Primeiro, porque eu me conheço. Eu sei que papel eu posso desempenhar com mais competência. Eu sou um cara de botar a mão na massa. Eu faço isso na minha empresa, eu fiz isso na minha carreira no jornalismo, eu faço isso no meu dia a dia, eu me interesso, eu quero saber. Com a equipe que eu trabalho, geralmente eu sei fazer as funções que estão ali também ao meu redor. Eu tenho dedicação também para recorrer às pessoas que sabem o que eu ainda não sei em outras áreas, né? Eu acho que aglutinar e formar a equipe é uma qualidade que eu tenho. E justamente por isso, eu acho que é o que a gente precisa na prefeitura. Uma mudança na forma de governar a cidade, Jordevar. Eu sei que eu estou correndo por fora aí nessa disputa. É só olhar o perfil dos candidatos, ué. Olha o que cada um faz, olha o currículo de cada um, a biografia. E aí é uma constatação, não precisa gostar ou não gostar de mim, mas que é uma trajetória diferente, Isso faz com que eu corra por fora dessa disputa. Que bom, porque é justamente com quem está de fora que eu quero falar, com quem não está se sentindo representado pela política atual, com quem não está se sentindo representado pela administração atual, com quem está descrente com as mesmas práticas políticas. Einstein falava que insanidade é a gente fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, assim, vinil tem demais aí, cada um com a sua capa. Eu tô falando do Spotify, entendeu? Eu quero tirar o disco e colocar o streaming. A gente precisa atualizar
a forma que a gente tem de fazer E política. por que você escolheu o PSDB? Porque eu vi que era um partido de verdade. E eu vi lá atrás. Quando eu fui conversar com várias siglas para ser candidato a deputado federal, muitas coisas foram tratadas e eram questões importantes. O meu projeto de ser deputado federal, quando eu me candidatei, era um projeto sério. Eu fui estudar, eu me preparei, eu fui para o Renova, que é a maior escola de formação política, eu planejei minha campanha, fiz um trabalho sério. Então, eu não queria estar num lugar só por estar. Eu precisava de um partido que me acolhesse, que gostasse, que tivesse simpatia também com as minhas ideias, que eu tivesse afinidade. E aí, das várias siglas que eu conversei, no PSDB foi onde eu vi maior chance de construir uma trajetória e não só disputar uma eleição. Tem muita gente que trata partido político como um projeto de ocasião. Em cada eleição está num partido, ou cada partido vai mudando de nome a cada disputa, vira aquela salada que a gente não sabe muito bem. O PSDB tem um lado. O PSDB é a social-democracia. É um partido que entende a necessidade da gente combater a desigualdade social e de ter uma política eficiente. Então, observando o momento do partido e a possibilidade de construção de novas lideranças, porque é um partido que, apesar de ter governado Goiás por tanto tempo, de ter governado o Brasil, está passando por um processo de reconstrução, eu falei, eu posso ajudar nisso aqui. É exatamente isso que eu ia te perguntar, porque você entrou no PSDB no momento em que o PSDB já não era tão grande como já foi, né? Perdeu numericamente prefeitos, governadores, deputados, foi um partido que se encolheu em relação ao que ele já foi, né? Não te deu receio nisso? Não pensou num outro partido? Quem é gestor não vê crise, Jordevar, vê oportunidade. Foi justamente por isso que eu fui para esse partido. Um partido que precisava se reoxigenar. Um partido que precisava de mudança. E que, portanto, ia abrir as portas para essa mudança. Eu não queria estar num lugar em que chegasse agora a véspera da convenção e a minha candidatura fosse rifada como um troco de boteco. Isso é um desrespeito à trajetória, à construção política de cada um. Os partidos precisam respeitar também aqueles que se postulam, aqueles que se colocam como pré-candidatos. Talvez em muitos lugares eu nem tivesse essa possibilidade. Quando você fala isso, você se refere a algum momento da política goianiense? Eu me refiro a vários, porque isso não é uma coisa nova. Isso não Alguns candidatos que estão aí? Não, isso não é uma coisa que acontece só agora, não. Isso aconteceu desde sempre. E está passando da hora de mudar, né? Está passando da hora de mudar. É justamente por isso que a minha pré-candidatura vem em outras bases. E isso começa na minha campanha, né? Eu fiz uma pré-campanha em que, basicamente, eu conversei com a imprensa, que era a possibilidade que eu tinha de chegar às pessoas. Eu não tenho dinheiro para fazer pré-campanha, mas eu tenho valores para governar Goiânia. Então, o meu desafio de chegar à convenção e consolidar a candidatura foi cumprido. E agora eu venho para a campanha de alma leve, de cabeça erguida e com condições. O Matheus Ribeiro conhece Goiânia? Jordevar, eu conheço o suficiente para saber que é impossível você ter Goiânia na palma da mão. Goiânia é uma cidade que cresceu muito rápido, que foi planejada, mas cresceu de forma desorganizada. E hoje eu fui conversar com um grupo de urbanistas, inclusive, para a gente fazer um mapeamento de Goiânia e até traçar estratégias mesmo da campanha. E um deles falou assim, Matheus, a missão hoje é entender Goiânia, porque ninguém mais entende. Os nossos problemas de zoneamento, de visão estratégica da cidade, de mobilidade, Goiânia perdeu uma identidade conceitual, Jordevar, por conta de gestões atrasadas, por conta de gestões que só queriam investir em obras que pudessem ser vistas e não em obras necessárias, e não em projetos estruturantes, e não numa identidade de cidade. Goiânia, que foi construída na base de um conceito de cidade-bairro, hoje não tem isso mais. Porque você anda na região noroeste, o que você mais vê é bairro onde parece não existir prefeitura. Porque não tem posto de saúde, não tem escola, não tem praça, não tem nada. Tem um monte de gente que paga imposto, mas está abandonada. Então, eu conheço Goiânia o suficiente para entender que o meu convite é para que todos nós possamos assumir a cidade. Eu pergunto isso para você porque é claro que durante uma campanha você vai ser confrontado em debates, essas coisas todas, e a população sempre, quando ela vai escolher, ela escolhe pensando, olha, isso precisa melhorar, isso que está sendo feito não é bom, isso aqui está errado, aquilo ali realmente podia ser bem diferente, não é isso? O que Goiânia hoje está errado?
Eu acho que tem uma prioridade. Prioridade você não pode pôr no plural, porque senão você não faz nada, você não coloca a fila. E a prioridade é garantir a dignidade das pessoas, Jordevar. Isso acontece pela saúde. Eu estou muito impressionado de ver como a saúde de Goiânia foi desmontada, de como os profissionais de saúde de Goiânia, e aí muito além dos médicos, mas também os enfermeiros, os técnicos, os administrativos, a moça que limpa o chão do posto de saúde. Muitos profissionais estão sendo desrespeitados, muitos cidadãos estão sofrendo com a saúde precária, não só no nível municipal, mas também no nível estadual. Dia desse, a filha da Márcia, que trabalha comigo, foi atropelada de moto, ficou 20 dias esperando uma cirurgia no Hugo, sequer conseguiu retorno depois de fazer a cirurgia, só voltou ao ortopedista porque fez um plano de clínica popular, teve que pagar o dinheiro para conseguir uma consulta mais barato. Então, assim, quando eu vejo essa situação, principalmente numa área em que há recurso, não falta dinheiro para a saúde, falta gestão, falta seriedade, falta clareza, falta transparência, algo que nós jornalistas sabemos bem. Não há uma transparência efetiva com os dados públicos da nossa cidade. Há muitas suspeitas, inclusive questionadas na justiça, em relação a contratos assinados nessa área, a forma como os profissionais estão sendo tratados, ao desrespeito que passou a ser imposto para a população. A maternidade Dona Iris, Jordevar, uma maternidade onde eu já fui lá gravar matéria que era referência no tratamento das gestantes, está um lugar abandonado, não tem seringa. É importante a gente dizer, você falou em falta de gestão, não é isso? É só falta de gestão ou tem desvio de dinheiro no meio? Eu não vou ser leviano de fazer acusação sem prova, mas eu acompanho com muita preocupação os indícios e as apurações do Ministério Público e da Polícia. Nós vimos o caso do SAMU. Chegar num momento em que uma cidade como Goiânia passou a ter 3 ambulâncias do SAMU rodando, à medida em que avançava um contrato para terceirizar o serviço. Então, assim, existem muitas suspeitas e indícios. Eu não vou me antecipar a fazer o papel da justiça, porque eu não tenho competência para isso, jamais vou ser leviano. Mas acompanho com muita preocupação enquanto cidadão e enquanto candidato. O senhor vai participar de debates, provavelmente o senhor vai ter condição de perguntar e de conversar com o prefeito Rogério Cruz, né? Se o senhor tratasse de saúde, o que o senhor perguntaria para ele? Olha, eu não quero parecer arrogante com a minha resposta, mas, Jordeval, o meu maior desafio nessa empreitada é poder me apresentar para as pessoas. Muita gente me conhece pelo jornalista, pelo cara da TV, mas eu quero falar das minhas ideias, eu quero falar dos meus ideais, eu quero falar dos meus projetos para Goiânia. Eu não estou afim de gastar o meu tempo nessa campanha apontando o dedo para pessoas que eu espero vencer nas urnas. A resposta que eu quero dar agora nessa campanha não é para fazer acusações, não é para entrar em disse-me-disse, não é para ficar apontando o dedo para as pessoas. Como diz a Inês Brasil, também não vou aguentar desaforo calado, né? Mas assim, eu vou gastar o meu tempo falando de mim, das minhas ideias e buscando me conectar com as pessoas que querem retomar a esperança de uma cidade que possa ser melhor para todos nós. Agora, é importante a gente falar nessa cidade que o senhor pretende colocar, caso seja eleito, não é isso? O senhor já citou a questão da saúde, problema de gestão. Qual que é o outro grande problema que o senhor vê na cidade? A falta de uma visão de futuro. Hoje a gente falta de planejamento? Qual é a Goiânia dos 100 anos? Qual é a Goiânia dos 110 anos? Se a gente está ainda hoje louvando o asfalto, 2024, Goiânia tem que comemorar asfalto. Tinha que comemorar o quê? Inovação, oportunidade para a juventude, dignidade para o cidadão, dignidade de não ter criança no semáforo, Jordeval. Cadê uma assistência social que faz busca ativa dessas crianças que estão nos semáforos de Goiânia? Meio-dia, solão rachando, uma mãe cheia de filhos num semáforo e a gente está assim, de queixo na mão. Eu acho que é aí que reside a falta de sensibilidade da política. Porque muito político não está
dirigindo o próprio carro, não está parando naquele cruzamento, não está almoçando no self-service, não está conversando com o flanelinha, com o manobrista, não está entendendo a vida que a gente vive. Porque assim, ao contrário do que as pessoas pensam, jornalista não é ninguém de outro mundo, não. Ganha pouco, trabalha muito, mora em lugar normal, dirige o próprio carro. Eu estou pagando prestação do meu apartamento até hoje. Eu não tenho uma vida fora daquilo que é o padrão do cidadão de Goiânia, do cidadão goianiense. Os nossos políticos muitas vezes não têm esse cotidiano assim, não é o habitual da política. Então acho que é isso que está faltando. Quando o senhor toca na área social, o senhor falou na questão do semáforo, né? Mas se a gente olhar para as praças, embaixo das marquises, a gente vê muita gente. 44, né? É 44. Como é que 44, Praça Joaquim Lúcio. Um dos maiores centros econômicos do Brasil, não é de Goiânia, é do Brasil, à noite é tomado por pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Tem um trabalho muito legal aqui em Goiânia, que é do tio Cleobaldo, que tem uma associação, poxa, há décadas e que Conheço. é o homem que mata a fome das ruas de Goiânia, porque o trabalho de voluntariado e o volume de pessoas que ele envolve hoje é uma coisa fantástica. E o time deu a honra de ir com ele um dia, distribuir algumas marmitas, isso já faz uns 2 anos. E aquele contato que eu tive, que foi muito diferente de ir com uma câmera, que foi muito diferente de ir com um microfone, onde você não tinha nenhum escudo ali, né? Porque às vezes a câmera, ela até te traz uma coragem um pouco a mais, né? Não, calça jeans, camiseta e cara lavada, conversando e entendendo a realidade de quem está na rua. Não tem solução simplista para isso. Não tem solução mágica para esses problemas. Por isso que eu desconfio de quem fala que vai resolver as coisas em Goiânia em 100 dias. Você se emociona quando fala desse lado social? Eu não quero que pareça pieguice, não é isso. Mas assim, você conversar com uma pessoa que não tem a dignidade de tomar banho, Jordão, assim, é um exercício que eu convido quem está assistindo a gente a fazer. Imagina você chegar, depois de um dia que você trabalhou, não tem um lugar para você deitar, não tem um lugar para você tomar banho. Qual que é a energia que você tem para continuar ali? Você quer mais é que o pau tore mesmo. Levar dignidade para as pessoas é entender isso de perto. É olhar no olho do cidadão. Isso que faz você até ter indignação para lutar contra aquilo que parece impossível. Eu estou enfrentando muito tubarão nessa disputa. Muita gente já consolidada, tradicional, com muitos mandatos no currículo. Mas eu acho que eu passei em lugares que eles não passaram, não. Eu tenho experiência que eles não têm. Dizem muito aí, Matheus não tem experiência. Eu tenho experiência que eles não têm. Qual é essa experiência? De olhar no olho das pessoas, de estar vivendo a vida real, de estar conversando de igual para igual, sem ser aquela coisa de cima do palanque, sem ser aquela coisa do tapinha nas costas, sem ser aquela coisa que brota do nada na época da eleição, colocando como Salvador. Pera lá, Goiânia é uma cidade de 1.400.000 habitantes. Tem alguma solução fácil para os problemas para dizer assim, não? O Íris. Ninguém tem dúvida da grandiosidade do Íris, da magnitude do Íris, do grande político que ele foi. E ele cometeu um erro. Em 6 meses vou resolver o transporte coletivo de Goiânia. Não resolveu. Tá aí. A gente tem um modelo de transporte que não é para todo mundo. Querem fazer transporte público para pobre. Não fazem transporte público para todos. Não levam dignidade para os passageiros que pagam caro e têm acesso a um serviço péssimo, né? Então, acho que essa emoção é também fruto de energia, de estar ali disposto a trabalhar. Você tocou num ponto que é o planejamento. Qual é a Goiânia que nós queremos e que vamos ter daqui a alguns anos? E a gente percebe que, à medida que o tempo passa, a especulação, a vontade de ganhar dinheiro de muitos empresários acabam tomando conta das medidas que seriam necessárias para que a gente tivesse uma cidade melhor. Basta ver o trânsito. Você cria um monte de condomínios fechados numa região e você não tem como chegar lá.
Você pega o Jardim Goiás, cresceu demais e você tem ruas extremamente estreitas. Por quê? Porque o empresário que está investindo, ele não olhou para isso. E nem vai olhar porque ele olha para o bolso. Você vai enfrentar esse tipo de coisa. E enfrentar isso de um jeito diferente. Quem quer enfrentar pela velha política não dá conta. Quem se elege pela velha política, Jordevar, chega cheio de dívida. Chega com medo de dívida, chega com medo de chantagem, chega tendo que se sujeitar à negociação. Por isso que quando dizem, o Matheus não tem experiência. Não, nisso aí eu não tenho experiência mesmo, não. Então acho que isso vai fazer de mim um prefeito com mais independência e autonomia para defender os interesses de Goiânia e da sua população, dialogando com serenidade, baseado sobretudo em fatos. Eu acho que a gente precisa ter uma política que defenda decisões mais objetivas e menos da cabeça das pessoas. A gente tem que recorrer a informações, a números, a dados, a levantamentos, a um conhecimento que está na academia. É por isso que a minha vice é da UFG. É por isso que o meu coordenador do plano de governo é professor da UFG. É por isso que eu tenho convidado tanto aqueles que passaram pela universidade pública para que ajudem a devolver para a cidade o conhecimento que tiveram, né? Matheus, vamos falar na prática. O que a gente percebe, por exemplo, é que no legislativo, normalmente, ele quer negociar, ele faz pressão para negociar, e sempre foi assim. Essa Câmara a gente percebe que é assim também. Essa visão, como é que enfrentar? Porque essa é a política velha, essa é a política tradicional, nem velha, é tradicional, e que não tem mudado, pelo menos nas últimas décadas. Você, como jornalista, acompanha exatamente como é que é o legislativo do município de Goiânia. As revoluções, elas são no dia a dia, né, Jordevar? Sim. Então, assim, à medida em que você chega ao Paço Municipal, que é o meu projeto, defendendo a bandeira da renovação, defendendo uma juventude de ideais no poder, defendendo uma Goiânia que pense as soluções de forma compartilhada e não só por uma pessoa ou por um partido, eu acho que isso abre portas para a gente negociar com a Câmara de uma forma diferente. Porque primeiro eu preciso reconhecer a autonomia dos poderes. A Câmara tem o papel e a independência dela, mas a caneta do prefeito também tem tinta. Então eu quero ser alguém que dialoga com respeito, com gentileza, com entendimento, com espírito cooperador, mas sem precisar me submeter a um loteamento da gestão. Eu acho que é isso que destoa do nosso projeto. Esse loteamento seria indicação, por exemplo, de secretários? Eu acho que isso é um problema muito grande, Jordevar. Porque que assim, hoje existe. Hoje a Câmara indica, assim, e não há como negar. Pois é, nossos colegas vereadores têm estrutura de gabinete, os nossos colegas vereadores têm verbas para custear suas atividades, para desenvolverem bem os seus serviços. Eu acho que a composição de secretariado não é uma coisa que vai ser discutida num balcão de negócios. A formação do secretariado tem que ter coerência com um plano de governo, que o nosso apresenta bases muito sólidas. Uma gestão descentralizada, uma gestão eficiente, uma gestão transparente, que mostra para as pessoas como é que o dinheiro do cidadão está sendo gasto, que gasta o dinheiro dos nossos impostos de uma forma equitativa, que o que a gente vê hoje em Goiânia, bairro Nobre está lindo, maravilhoso. Vai andar em outros cantos da cidade. Mas nessa reunião, quem indicaria os secretários do prefeito Matheus? Jordevar, eu vou indicar os secretários e formar um time ouvindo sobretudo a sociedade. Veja que eu trouxe para ser a minha vice a primeira mulher a ser diretora da Faculdade de Direito da UFG. A professora Bartira não é apenas uma jurista, é alguém que entende e vivencia a justiça, tanto que faz parte do Fórum Nacional de Segurança Pública, tanto que é alguém que está profundamente ligada e é professora do mestrado de Direito em Políticas Públicas da UFG, que tem um conhecimento acadêmico e técnico para que a gente consiga avançar naquilo que para mim hoje é o principal problema da prefeitura, que é a falta de transparência, do ponto de vista de gestão. Mais que isso, conseguir formar um secretariado que tenha capacidade e aptidão política para exercer essa representatividade. O secretário de saúde, por exemplo,
Eu não quero escolher um secretário de saúde sozinho. O secretário de saúde tem que ser escolhido numa mesa de negociação com o Conselho Regional de Medicina, com o Sindicato dos Médicos, com o Sindicato dos Enfermeiros, que ouça todas as associações e entidades representativas por meio do Conselho Municipal de Saúde. A saúde de Goiânia não é decidida pelo prefeito. A saúde de Goiânia é gerida pela cidade. Isso faz parte da nossa ideia, inclusive, de instalar os gerentes dos postos de saúde. Você precisa dar autonomia. É por isso que eu vou formar um conselho dos servidores municipais, porque eles ficam na prefeitura. Os prefeitos sempre passam. Depois que eu cumprir meus 4 anos de mandato, eu também vou passar. O servidor fica lá. É por isso que eu vou formar um conselho dos servidores que vão me ajudar a gerir a cidade. As competências para ser um prefeito, eu acredito que eu as tenho. Eu sou um bom leitor, eu tenho facilidade para aprender, eu sou dedicado no meu trabalho, eu sou um cara correto, eu tenho transparência nos meus atos. Acho que são essas qualidades que eu preciso para chegar lá e para fazer um bom trabalho. Eu queria até tocar num ponto que, na verdade, é um ponto que mexe com praticamente a administração inteira. Por exemplo, se a gente tem construção de CMEI, tem obras paradas há 10 anos, por quê? Por conta de licitação, o pessoal não cumpre. A sinalização, semaforização também da mesma forma. Se você tem problema de asfalto, é a empresa que começa e não termina, é licitação sendo suspensa. A licitação está no centro dessa discussão toda, que envolve uma série de situações. E aí tem uma medida que a gente vai fazer que transforma e resolve esse problema. Hoje os processos de compras e licitações da prefeitura são centralizados numa única pasta, na Secretaria de Administração. Isso é um absurdo. Como é que você concentra tanto orçamento e tanto poder num único lugar? Isso não se justifica. Você precisa descentralizar isso. Cada pasta precisa ter seu processo de compras definido, seu processo de licitações definido. A gente tem uma controladoria geral do município que faz justamente esse papel de acompanhamento, de fiscalização, de controle. Então a descentralização vem inclusive nesses atos do cotidiano, Jordevar. As escolas, as unidades de ensino, onde teve criança dormindo no chão, precisam ter controle da verba destinada para as atividades de custeio e de manutenção. Minha mãe já foi coordenadora da merenda escolar lá em Piracanjuba. Eu já vi o tanto que é difícil, numa cidade como Piracanjuba, hein, fazer a gestão desses recursos quando há centralização. Por quê? A experiência dela não é com planilha, não. É com a criança que chega com a barriga vazia. Então, acho que é essa percepção que faz com que a gente busque soluções que a política tradicional não busca. A política tradicional quer centralizar cada vez mais, porque é por meio do dinheiro, do nosso dinheiro, que eles têm poder. Poder de negociação, poder de distribuir cargo, poder de botar comissionado. Se você quebra essa lógica, a vida das pessoas melhora. Agora, quem estaria, por exemplo, hoje, quem está do lado do senhor, além do PSDB, partidariamente falando? Olha, eu vou falar assim, ó, bem pretensiosamente, o povo. Isso não preocupa, não preocupa o senhor? O esteio da minha candidatura não é esse apoio tradicional. O esteio da minha candidatura não é isso, não. O esteio da minha candidatura é a defesa de novas ideias. O que adiantaria eu falar que defendo a renovação e tá ali pregado na costela de alguém, parecendo um ventríloco, sendo fantoche? Sabe, não é por aí. Eu não estou construindo essa pré-candidatura dessa forma. Por isso que eu comemorei tanto essa convenção. Virar candidato era meu primeiro desafio, né? Eu dividi esse jogo em etapas. E chegar na campanha de cabeça erguida fazendo essa defesa, eu acho que é muito bacana. E aí ressalto ainda mais a importância de ter momentos como esse, momentos de conversa, momentos de debate. Eu não quero que a minha candidatura seja apagada, seja ocultada do debate. Eu quero estar presente. O que eu percebo, nós estamos conversando aqui há quase 50 minutos, vamos chegar a 1 hora, o senhor evitou o tempo inteiro nominar e atacar. Numa campanha, normalmente acontecem ataques. Como é que vai ser a postura do senhor diante disso? Eu não temo ataque em relação a nada. Eu digo ataque no sentido de a crítica, na verdade, ela mostra, ela tira a roupa da administração. Fazer uma campanha
é trocar pneu com o carro andando, né? É conforme o balanço do caminhão que a melancia se ajeita. Eu estou aguardando ainda o primeiro debate, eu quero sentir como é que os outros colegas vêm para essa disputa. Eu acho que na situação em que eu chego, eu tenho a necessidade, inclusive, de chegar com muita humildade, porque realmente não é o meu meio. Eu estou chegando agora, muito prazer, eu sou Matheus, para quem não me conhece. Mas a campanha já está planejada, óbvio. Planejada e planejada de forma séria. Eu formei como é que vai ser? Olha, um dos grandes orgulhos que eu tenho é do time que a gente formou para essa campanha. Apaixonado por política, já trabalhei em campanha, evidentemente, então sempre estava ali, né? Eu tenho uma coleção, Jordevá, de 400 jingles eleitorais. Eu adoro musiquinha. Musiquinha de campanha. O do Matheus Ribeiro já está pronto? Tá. Tá pronto? Tá. E ficou bonito, viu? Ficou bem bonito. Então a gente formou um time que tem muito jornalista, hora a hora, né? Tem muito colega jornalista, muito colega comunicador. Então nós temos hoje um time que está cuidando especificamente de assessoria de imprensa, que é de fazer esse relacionamento com os veículos, que é algo muito importante para a gente. É a minha profissão, é o meu trabalho, eu tenho um respeito muito grande pela imprensa, e não só como candidato, mas como prefeito, vou zelar por essa postura de respeito mesmo à categoria, aos profissionais, aos veículos. Tem um time que está cuidando especificamente do audiovisual, de fazer os nossos videozinhos das redes, um programa de televisão. Eu queria contratar para o programa de televisão aquele cara que faz a locução do "se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado". Que é um programa tão pequenininho. O nosso é tão humilde perto dos outros. Quanto tempo? Né? Acho que 23 segundos. Olha só. O que o Matheus vai fazer e vai falar em 23 segundos? Eu vou botar um cronômetro na tela e falar, o tempo é curto, me acompanhe aqui, urgente. Eu acho que inclusive, usar esse bom humor para mostrar para as pessoas que a coisa mudou, a política mudou. Eu não estou desesperado com isso, não. As pessoas vão me acompanhar também na internet, está todo mundo nas redes sociais. Eu tô conversando com gente que tem um público fiel, eu estou conversando com as pessoas nas ruas. Eu acho que a gente vai conseguir furar essa bolha, sabe? É porque hoje, na verdade, a campanha ela se dá muito mais igual nós estamos fazendo aqui, em entrevistas, em debates. Os veículos, eles querem ouvir os candidatos, porque isso é notícia. A notícia mais importante que nós vamos ter esse ano, né? Nós vamos eleger a pessoa que vai comandar o nosso destino aqui na nossa capital. Então, acho que talvez isso seja muito importante, que é o fato de estar nos veículos de comunicação. Exatamente. E aí a gente instalou todo esse time de trabalho, também é um diferencial da campanha, num coworking. A gente achou que era mais econômico, mais moderno e até mais jovem estar num lugar que é compartilhado, estar num lugar em que você conhece outras realidades, você conhece outros empreendedores, você conhece pessoas que estão trabalhando em projetos sociais. E está sendo super legal, assim, estar junto com esse time, construindo uma campanha diferente, construindo uma campanha que fala de renovação de ideias. Renovação não é só idade, não. Renovação de ideia também. Pois é, aí que o senhor vai enfrentar, o senhor falou tubarões, né? Disse claramente que pessoas que têm mais tempo e têm uma estrutura partidária também mais diversificada. É uma luta que o senhor pretende mostrar de que forma para a população? Com autenticidade. O único caminho que eu tinha para ser candidato, Jordevá, era reconhecer isso lá atrás. Eu não posso ser alguém diferente de quem eu sou, né? Eu estou preso à minha realidade. Então eu vou falar nas redes, vou falar na imprensa, vou visitar as pessoas. Eu não tenho essa estrutura partidária. Mas eu sei que eu vou conseguir chegar às pessoas por outros caminhos. Mas para falar de solução, o senhor vai ter que falar de problemas. Eu tenho outros caminhos que talvez eles também não tenham, né? Bom, vou usar uma métrica que pode nos dar indício disso, né? Hoje eu converso com as pessoas prioritariamente nas minhas redes sociais, meu número de telefone é sempre o mesmo, né? Então, talvez essa possibilidade de comunicação seja algo que algum deles também tem. Se você está falando em solução, inovação. Mas para falar nisso, é claro, o senhor vai ter que falar de problemas. Sim. O senhor vai falar? Com certeza. E um deles, talvez o mais grave, é a falta de cuidado e a falta de responsabilidade que hoje há com a questão do lixo na nossa cidade.
Eu vi com muito espanto tudo isso que aconteceu esse ano. Eu trabalhei, eu critiquei, Eu vi o senhor eu fazendo fui a críticas ao campo. prefeito Rogério Cruz, inclusive. Fez visita com eles? Ele disse que eu não teria coragem de ir no aterro. Eu não entendi aquilo. Eu conheço o Rogério, tenho um respeito pela pessoa dele. Eu trabalhei com o filho dele, enfim, eu tenho um carinho pela família, mas enquanto prefeito, eu acho que ele foi desastroso. Acho que ele foi, muitas vezes, omisso até à frente da gestão. E aí, quando ele falou que eu não tinha coragem de botar os meus pés no aterro para ver o trabalho que ele estava fazendo, eu falei, vamos lá e fui enquanto cidadão, sabe? Não fui enquanto político, não. Fui enquanto cidadão que... O Jordeval, eu estava andando com o vidro do carro aberto em Goiânia, você sentiu o mau cheiro da cidade suja. Uai. Por que chegou nesse ponto? Eu também quero saber. Eu sei que tem um contrato que está sendo questionado na justiça de 470 milhões de reais que surgiu depois que a Comurg ficou numa situação insustentável. Por que ficou insustentável? Né? A gente vai permitir que um patrimônio dos goianienses seja desprezado, liquidado, se torne um elefante branco. E o patrimônio da Comurg? E o tanto de sede, e o tanto de máquina, e os profissionais da Comurg que estão lá há 10, 20, 30 anos? Nós vamos descartar essas pessoas? Nós vamos continuar despejando todo o lixo de Goiânia num lugar que não tem nem local adequado para o chorume, que é o que virou o aterro sanitário de Goiânia? Eu acabei interrompendo. Aí o senhor foi no aterro? Pisou no aterro? Não, e aí, como é que foi? Muita coisa não tinha como resposta. Como é que foi a conversa com o prefeito lá no aterro? Não, tá lá no Instagram, até hoje o vídeo tá lá. Enfim, não senti que havia ali uma clareza desse trabalho, não. É injustificável. Como que você tem um ápice de situação como essa numa cidade como Goiânia, Jordevar? Goiânia tem um orçamento de 8 bilhões por ano. Goiânia é uma cidade rica. Goiânia é a terceira cidade que mais emprega no país na construção civil. É uma cidade de oportunidade. Eu fui na 44 esses dias, conheci o Adeilson, que veio do Pará, está aqui há 5 meses. Eu falei, por que você veio para Goiânia? Ele falou, porque aqui as coisas dão certo. Por que uma cidade onde as coisas dão certo tem uma gestão tão atrasada? Então é um contrassenso. Não tem como justificar isso. Mas enfim, agora é campanha e, como eu disse, eu vou falar de mim, não vou falar do Rogério mais não. Vou aproveitar então, nós temos ainda 2 minutos para encerrar. Vamos falar então do Matheus Ribeiro. Primeiro eu queria agradecer a sua participação com a gente aqui, porque o podcast é exatamente para que a gente discuta ideias, né? Não é uma entrevista somente político-partidária, né? E tô pra falar de vida. E tô falando com alguém que eu particularmente admiro e respeito muito enquanto colega de profissão. Estamos aqui hoje em funções diferentes, mas tem um carinho, um respeito muito grande por você. Estamos comunicando. Eu fico feliz de estar aqui. Eu acho que é isso. Coragem, cabeça erguida, alegria no coração, feliz de estar vivendo esse momento que eu sempre sonhei. É feliz mesmo. Feliz, emocionante, né? Por que esconder isso, né? É essa emoção que faz a gente cada dia crescer mais, Exatamente, né? Exatamente. E obrigado aí ao Goiás Notícias pela oportunidade, pelo espaço. Vamos conduzir esse trabalho com muita seriedade, com muita responsabilidade e querendo só falar com gente que se conecta com as minhas ideias, que vê verdade no que eu defendo. Não estou com pressa para chegar ao poder, mas quero muito ser um prefeito jovem que ajuda a resgatar Goiânia. É exatamente isso que a gente quer, porque a cada pessoa, cada candidato à prefeitura de Goiânia que passa por aqui, que a gente conversa, um deles vai administrar a nossa cidade nos próximos 4 anos. Um deles vai ajudar a matar a fome, pode ajudar a tirar as pessoas das ruas, pode asfaltar a cidade, pode cuidar do meio ambiente. Então, nós sabemos, do Goiás Notícias, exatamente a responsabilidade que a gente tem ao conversar com essas pessoas, que são vocês, né? Um de vocês vai estar lá. E depois, quando vocês assumirem, um de vocês vai assumir, vai estar aqui com a gente de novo. Exatamente. Tá vai bom? ser uma alegria, Jordevar. Obrigado.
Foi muito bom conversar com você. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, tá certo, gente? Esse é o Matheus Ribeiro, gente, candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PSDB, que a gente teve realmente muita honra em recebê-lo aqui no nosso podcast para conversar, porque a gente falou até do tempo que ele tinha 5 anos de idade, né? Falamos da avó, da mãe, falamos de Piracanjuba e falamos principalmente da nossa cidade. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.